Já estamos ao vivo pela Santa Cecília TV em mais um dia, em mais um programa, em mais um contato com o meu público telespectador. E a Santa Cecília TV não para, né? Se fosse na época de rádio, a gente falava assim, né? Época de rádio que eu tô dizendo quando eu comecei em rádio, né? Não tinha muito efeito, a gente usava assim aquela vinheta. Não para, não para, não para, não para. O que significa? É um programa atrás do outro, são eventos, tudo isso para informar o público telespectador. E o Hora Geral abrindo a programação da Santa Cecília TV, e isso acontece de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2016, é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. No meu entendimento, o que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é a liberdade em poder divulgar, expressar a sua ideia, respeitando sempre o outro lado. O que nós não podemos, e por incrível que pareça ainda existe, não publica isso, não relata aquilo. Por exemplo, por que existem certos jornais que não divulgam isso em todo o país? Na nossa região não é diferente. Por que alguns jornais não investigam, não estampam, não divulgam determinados assuntos e outros divulgam? A notícia não é a mesma. A importância não é a mesma para a população, por isso que é importante que nós tenhamos várias frentes, várias visões de um determinado assunto, para que o telespectador, que o ouvinte, que o leitor possa analisar. Por isso que a liberdade de imprensa é fundamental. Hoje também é o dia do legislador, aquele que legisla, né? Hoje é o dia do sertanejo. Dia Mundial do Sol, Dia Mundial de Combate à Asma, isso em 2016. Asma, a gente pode dizer que asma é uma doença respiratória? Será que a asma ainda preocupa muitas pessoas? A mudança de clima pode ser que atrapalhe na respiração e a pessoa possa sofrer mais de asma nessa mudança climática? Bom, o nosso convidado de hoje, que é um médico pneumologista, o meu amigo, o Dr. Rui, vai conversar com o telespectador, vai tirar algumas dúvidas e você poderá fazer perguntas também e ser esclarecida pelo Dr. Rui, tá bom? Bom, abrindo o Hora Geral desta terça-feira, uma notícia triste. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil de São Paulo investigam a queda de um helicóptero por volta do meio-dia de ontem, próximo ao Vale do Quilombo, na divisa entre Santos e Cubatão, a cerca de 300 metros da pista sentido Guarujá-Cubatão, do quilômetro 260. Isso na Cônico Domênico Rangoni. A queda foi informada à Força Aérea por volta das 12 horas e 20 minutos ou meio-dia 20. O helicóptero de prefixo PRRCA era do modelo Robinson 22. Ele pertence à Escola de Aviação Civil AGD Aviation, né? Olha só as imagens. O dono desse helicóptero tem a sede no Campo de Marte, em São Paulo, de onde decolou às 11 horas e 23 minutos, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O equipamento era capaz de transportar um passageiro, além do piloto, e também a aeronave estava regular. O piloto Bruno Ferreira Azeredo da Conceição, de 23 anos, e a fotógrafa Vanessa da Silva Santos, de 31 anos, morreram. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, o IML. Uma triste notícia, 2 jovens, um acidente que ainda está sendo investigado. Essa é a Águia, né? É o helicóptero da Polícia Militar que sobrevoou a área para tentar descobrir aonde que aconteceu o acidente, e as imagens, o vídeo inicial mostra logo após a queda. Aí são partes, né, do helicóptero, e isso tudo agora passa por uma investigação. O que ocasionou? Se a aeronave estava regular, por que ela caiu? Será que mau tempo? Será que algum outro imprevisto? Enfim, não podemos, neste momento, julgar, e sim aguardar as investigações para saber a causa dessa aeronave, desse helicóptero que caiu
por volta do 12h20 da tarde de ontem, aqui próximo de Cubatão, na Cônico Domênico Rangoni. Bom, vamos continuar com a Hora Geral. Temos o site para você ficar acessado e assistir ao vivo, que é o eustoucomvocê.com.br. Temos o e-mail que é horageral@eustoucomvocê.com.br. Também uma outra forma de participação. Temos o telefone que é o 3041-6777. Esse telefone para você participar e fazer perguntas aos nossos convidados. Temos o WhatsApp que é o 981387000. No WhatsApp você pode mandar fotos, imagens, vídeo, enfim, participar e interagir. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Vamos lá, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Olha que foto. União. Estudantes se beijam na sede do Centro Paula Souza, ocupada em protesto que reivindica o fornecimento de merenda em todas as escolas técnicas estaduais de São Paulo. A Polícia Militar entrou no local sem mandado judicial para, segundo a gestão Alckmin, garantir a segurança de funcionários. Na realidade, aí a foto é emblemática, principalmente pela grande quantidade de policiais que estiveram à frente de algumas escolas técnicas, né, para tentar colocar a ordem. E essas 3 estudantes fizeram aí um beijo triplo, contrastando com a imagem dos policiais. Justiça tira do ar o WhatsApp pela segunda vez em todo o Brasil. Por determinação da Justiça, o aplicativo de mensagem WhatsApp foi bloqueado no Brasil nesta segunda. A medida vale por 72 horas. O argumento é que a empresa não forneceu dados para a investigação policial. O Facebook, dono do serviço, entrou com recurso. A companhia reverteu o bloqueio em dezembro. Mas até o momento não temos informação que ela tenha revertido o último bloqueio que ocorreu ontem a partir das 14 horas. É preciso ir além do castiguinho digital que gera danos colaterais. É a análise de Patrícia Pinheiro. Olha só, Janot pede inquérito sobre Aécio e já prepara ação contra Dilma. É o procurador que deve ainda incluir Lula em apuração com base em delação do senador. Todos negam as acusações. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Estadão. Olha ali, ó. O que eles estão comemorando, você não sabe? São os torcedores do Leicester, que festejam o título em pub da cidade. Tá ali, ó. Zebra. Leicester é campeão do inglês pela primeira vez em seus 132 anos. Razão mais do que importante para comemorar. Helicóptero liga russomano à investigação da Polícia Federal. As vozes de maio se estenderam no Dia do Trabalho. Com o segundo escalão, petista monta no Alvorada bunker da resistência. Estadão, Estado de São Paulo, trazendo como destaque a seguinte manchete. Janot pede apuração contra Cunha, Aécio e Edinho na Lava Jato. O que deu a entender, pode deixar a manchete, é que além do processo de impeachment da presidente Dilma, que vai passar ainda pelo Senado, dá a entender que outros políticos em nível federal ainda serão julgados. A manchete já explicita o Janot, que é o advogado-geral da União, está pedindo a apuração contra Eduardo Cunha, Aécio Neves e Edinho na Lava Jato. Temer chama para a ciência partido ligado a evangélicos. Meirelles defende teto para gastos públicos. Olha ali o placar do impeachment. A favor, 50, contra 21. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Estadão, aqui no meu touch digital do Hora Geral. Quer ver? Olha só mudar aqui, passa na hora a parte de baixo, olha lá. Só um toque. Pá! E o que houve? Não tá... Ah, teve um delay no meu touch. Agora entendi. Teve um delay, tá me informando aqui o Lindmar. Obrigado, Lindmar. TJ manda a PM deixar a ocupação. Policiais saem do Centro Paula Souza, responsável por Fatex e Etex, após o Tribunal de Justiça declarar ilegal a presença da PM no prédio. Revoltados, alunos que ficaram sem aula racharam o protesto contra a falta de merenda. Isso é no governo do estado de São Paulo.
Anatel diz que bloqueio do WhatsApp é desproporcional. Imposto para a compra de dólar sobe para 1,1%. Para apoiar vice, PSDB quer parlamentarismo a partir de 2018. É mais ou menos assim. Não participa do governo e quando quer participar, quer que seja do jeito dele. Tem uns partidos políticos que pensam que mandam em tudo, né? Não parece? Não é mais ou menos assim aquela brincadeira? Ó, quer jogar bola? Tá bom, mas a bola é comigo, vai ser no meu campo. É mais ou menos assim. É o posicionamento do PSDB. Eu penso que os partidos políticos, eles precisam estar alinhados numa proposta que possa e que deva tirar o país da crise, que é o caso que nós estamos passando, né? Então, quando você você compõe com um partido político, é que o seu partido se alinhou nas propostas daquele partido. E aí vocês, juntos, vão se envolver para fazer com que a cidade, o estado ou o país cresça. Pelo menos é assim que eu julgo. O PSDB já está anunciando aí, ó, eu posso até ajudar aí você, Michel Temer, mas é o seguinte, em 2018 tem que ter parlamentarismo. Vamos sair do presidencialismo. Eu também penso assim, não importa o sistema de governo, o que importa é a palavra que as pessoas precisam ter, a palavra que o político precisa ter, o comprometimento que eles precisam ter, os políticos, né? Porque nós sempre estamos esperando um posicionamento de pessoas sérias. Eu poderia aqui estar citando várias pessoas que eu julgo pessoas sérias politicamente, mas é um momento que eu quero que a reflexão do meu telespectador fale mais alta do que qualquer tipo de comentário de pessoas, né? Nós estamos num país democrático e, sendo democrático, cada um vai ter o direito de analisar da melhor maneira possível. O que não pode é ficar à margem, longe de um processo importante, que é o processo político, tá certo? Vamos continuar? Deixa eu colocar outra parte do Estadão ali, lá tem imagens ali, ó. Olha só, as manchetes ainda continuam e você vendo ali o Estadão. Vamos a alguns jornais locais. Jornal da Tribuna trazendo como destaque: 7 cidades paralisam vacinação contra a gripe. Santos e São Vicente prosseguem com a campanha. Espera pelo WhatsApp vai até quinta-feira. Helicóptero cai na serra e deixa 2 mortos. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Jornal da Tribuna, que ainda mostra mais imagens. Olha ali dos destroços do helicóptero que caiu. Tem ali outra foto. Deixa eu ver se eu consigo arrumar essa foto de baixo ali, ó. Tá vendo ali? Essa foto emblemática. Obra segue e novo Saldanha deve surgir em outubro. Casa guarda ruínas de fazenda do Brasil Imperial. 4 acusados de tráfigo na Oversea são absolvidos. Tocha Olímpica já está no país para o início do revezamento. Cadê o Diário do Litoral? Diário do Litoral sempre trazendo novidades. Olha ali, ó. Janot pede ao STF que investigue Aécio Cunha e Edinho por corrupção. WhatsApp recorre contra bloqueio de 72 horas. Falta de vacina contra a gripe afeta as cidades da Baixada. As doses de vacina contra a gripe distribuídas pelo Ministério da Saúde não foram suficientes para imunizar todas as pessoas que procuraram os postos no sábado, o dia D da campanha nacional. Nós já falávamos ontem aqui no Hora Geral. Faltaram doses nas cidades da Baixada, Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Protesto. Guardas municipais de Santos pedem saída de comandante. Categoria exige mudança no comando e cumprimento do estatuto. Para isso, cobrou ação de vereadores junto à prefeitura. Isso foi na sessão de ontem. Deixa eu arrumar aqui a foto do meio. Olha a foto ali, é a queda do helicóptero. 2 pessoas morreram carbonizadas após o incêndio causado com a queda do helicóptero na área continental de Santos. Tem ainda ali, ó, Prosegur, prejuízo causado no mega assalto em Santos foi de, 3,3 milhões. O valor não recuperado chegou ao conhecimento da Polícia Civil na última sexta-feira, dia 29. Cadê o Expresso? O Expresso Popular trazendo como destaque: atenção idosos. É direito seu usar o transporte público sem pagar. Saiba como. Que beleza! Tá faltando vacina contra a gripe em 7 cidades da Baixada. Lucas Lima fica de molho, mas não se sabe até quando. Tem ali, ó. Nossa, tá tão frio, essa menina tá tão assim à vontade, né, Felipe?
Ela não pode pegar um resfriado? Ou uma gripe? Gripe, né? É perigoso, né? Povão nega ódio por ficar sem WhatsApp até quinta e mete a boca em juiz. 2 pessoas morrem em queda de helicóptero na área continental de Santos. Agasalhada por causa do frio. Tem ainda ali, ó, nossas debutantes se encontram e emoção rola solta. Tem ainda ali recuperado, o Timão põe Giovanni Augusto para treinar. 680 vagas para quem quer estudar na FATEC. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral pela Santa Cecília TV. Vamos continuar com a informação? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui para informar o telespectador. Cerca de 60 pessoas participaram de uma manifestação do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos da Baixada Santista, realizada na manhã de ontem. O ato prejudicou o trânsito na entrada da cidade de Santos. A Ecovias registrou lentidão da Via Anchieta até a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O grupo pede mais vagas de estacionamento no porto da cidade. A manifestação prosseguiu para o centro de Santos, até a Praça Mauá e encerraram a ação. Na realidade, esses caminhoneiros eles já estão há um bom tempo tentando sensibilizar a prefeitura que localize, que encontre um local para que eles possam estacionar os seus veículos pesados. A informação que eu tenho é que a prefeitura vai sentar junto com a Codesp para ver se encontram um local para que eles possam ficar sem prejudicar o centro ou bairros residenciais que, apesar das placas de proibido estacionar, não tendo local, eles acabam estacionando literalmente. É um problema da cidade? É. Tem como resolver? Tem. Como? Tendo vontade política e sentando à mesa e resolvendo. Porque os caminhões eles são ligados ao porto. Mas quem chegou primeiro? O porto ou a cidade? É lógico, quem chegou primeiro foi a cidade. Então tem que haver aí um entendimento. Os caminhões eles contribuem muito para o crescimento do nosso país. Mas eles precisam ter, no mínimo, uma retaguarda para poder entrar na cidade, sair, embarcar e desembarcar. No meu entendimento, essa responsabilidade tem que ser dividida entre Prefeitura e Codesp. Vamos continuar com a informação? 8.236 contribuintes da Baixada e do Vale do Ribeira não declararam imposto de renda à Receita Federal. A multa é de R$ 165,74, sujeitos a outras sanções. 381.035 declarações foram enviadas este ano. A Delegacia da Receita Federal já começou a receber as declarações atrasadas. Também está recebendo as retificadoras, né, de pessoas que precisam fazer algum tipo de correção no imposto de renda. Óbvio, se você entrou no prazo, entregou no prazo o seu imposto de renda, mas tem que fazer uma retificadora, você não vai pagar multa. Agora, se você não entregou no prazo, aí sim você paga uma multa, tá certo? Vamos conhecer agora, em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, a movimentação das estradas. Vamos lá? Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x3, com pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta. E a pista sul da Anchieta está fechada para obras. Na Cônico Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já as balsas, neste momento, Santos Guarujá operando com 5 embarcações, Guarujá Bertioga com 1 embarcação, São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações. O rodízio é para veículos com placas finais 3 e 4, que são proibidos de circular na capital paulista. Lembrando que a previsão do tempo, eu espero que seja favorável. Então, por falar em previsão do tempo, vamos saber agora! Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta terça-feira, vamos lá?
Bom, nós estamos com imagens do desfile de ontem, dos jogos. Tem como a gente mostrar as imagens antes? Aí sim, o desfile do rei e da rainha dos jogos da Unisanta, que ocorreu ontem à noite aqui na Unisanta, na abertura do 33º Jogos da Unisanta, super concorrido, várias autoridades, presença dos jogadores do Santos, né? Família Teixeira, sem comentários, eles estão sempre presentes nesses grandes eventos chancelados pela Unisanta, né? Então, ontem foi a grande abertura, foi inclusive transmitido ao vivo pela Santa Cecília TV. Nós estivemos presentes, a equipe do Hora Geral esteve presente, e essa são algumas imagens do desfile e que levou à escolha do rei e da rainha dos Jogos da Unisanta. Isso sempre acontece na abertura dos Jogos, né? E é claro, né, a torcida, meninas bonitas, rapazes simpáticos, bonitos também, né? Acabaram aí fazendo a grande festa na noite de ontem, né? Então eu fiz questão de separar algumas imagens aqui da Santa Cecília TV, para mostrar um pouco, né, da grande festa ontem à noite, onde vários estudantes, né, não só aqui de Santos, ou de toda a região, até estudantes que moram no ABC e que estudam diariamente aqui, prestigiaram esta grande festa. Aí é o corpo de jurados, algumas autoridades presentes, fazendo parte do corpo de jurados na grande festa ontem à noite. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, 33º Jogos da Unisanta. Isso requer uma grande responsabilidade num evento que envolve aí as faculdades e, é claro, um grande número de atletas que estarão disputando e conquistando as medalhas para esta grande festa. Volto a repetir, teve o início ontem na escolha do rei e da rainha e você acompanhando aqui no Hora Geral. Lembrando que a rainha foi a Vitória Luísa Gomes, que deu o bicampeonato ao Direito Exanc. E o rei, Samuel Costa Moraes, da fisioterapia da Unisanta. Participaram também 60 candidatos numa disputa acirrada. Lógico que a gente ficaria aqui mais uma hora mostrando todos os participantes, mas agora é hora do Hora Geral. Um abraço então a toda a organização dos Jogos da Unisanta. Agora, ainda falando de esporte, pelo Super Paulistão do handebol feminino da equipe de handebol do Clube 2004, aqui de Santos recebe a Associação Desportiva Santo André nesta quinta-feira às 19 horas. O local da partida será na Arena Santos com entrada gratuita. O time santista perdeu na última sexta-feira para a atual campeã do Super Paulistão de handebol feminino, a Metodista São Bernardo, por 28-19. O jogo foi realizado na Arena Santos. Eu digo nosso porque ele é seu, ele é meu amigo, é o seu médico, Dr. Rui Coelho Pereira, pneumologista, um amigo, já tive a oportunidade de entrevistá-lo. E a gente, quando liga, Rui, você pode dar uma entrevista aqui para que horas? Pode contar comigo e ele está presente. Tudo bem, Rui? Prazer estar com você. Prazer é todo meu, Rui. Rui, você é pneumologista. Desculpe, a gente não ouve muito falar de pneumologista, mas pelo pouco que eu sei, o pneumologista envolve os pulmões, a respiração, e nós temos um grande problema nos dias de hoje, principalmente com essa mudança climática. Você poderia dizer que nesta mudança de verão para outono é onde as pessoas procuram mais o pneumologista? Ah, não tenha dúvida, né? A própria dona de casa sabe que nessa época do ano a criança aumenta a sua quantidade de doenças respiratórias, e o pronto-socorro a gente já sabe que sempre fica mais lotado. Existem estatísticas que dizem que até 50% a mais de movimento nas patologias respiratórias nessa época do ano. Então é uma época assim de preocupação, né? E tem como prevenir, né? Não precisa achar que não tem como, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Existem maneiras de prevenção. Então é hora de começar a tirar aquela roupa do frio lá do guarda-roupa, toda mofada, cheia de pó, aquele cobertor, né? Então está na hora de lavar, de colocar no sol, de se prevenir dos ácaros, dos fungos. E os que têm patologia respiratória crônica, está na hora de ir no seu médico para ver quais são as medicações que tem
tomar de prevenção para essa época do ano? Rui, você falou algo importante que é a prevenção. O que a gente, não sei em outros países, mas a gente acaba procurando médico quando a gente tem algum tipo de sintoma. A gente não tem, o brasileiro não tem a preocupação da prevenção. Deixa eu fazer um check-up. Mas peraí, mas você está com 30 anos, você é jovem. Quando você tiver 50, você faz check-up. Não, eu acho que você tem que procurar periodicamente o médico, né? Para saber como é que está a sua saúde. E hoje nós temos aí uma diversidade de exames que podem detectar se você tem alguma anomalia, se você tem algum índice seu está um pouco mais baixo, que você possa melhorá-lo, né? Agora, com relação à respiração, eu acho que é fundamental, porque se você não respirar, você morre, né? E às vezes você inala um determinado cheiro, às vezes você dorme num quarto, você não percebe, aquela umidade pode prejudicar, o ar-condicionado, você não está usando, mas ali naquela proteção do ar-condicionado tem ali um ninho de pombo, ou seja, existem vários locais que a gente praticamente nem se percebe, mas acaba afetando a nossa respiração. Exatamente, não é? E nessa época do ano a gente não pode esquecer que o ar resseca. E o ar seco também é prejudicial à saúde. Então, esse equilíbrio de ter um ar muito seco e a gente tem que colocar, então, alguma coisa que umidifique o ambiente. Exato. Então, nessa época do ano, pegar aquela toalha molhada, uma bacia d'água, aquele que não quiser comprar um umidificador, mantém no quarto, que aquilo lá melhora as condições, aumenta para 60% a umidade relativa do ar e faz com que a pessoa se sinta melhor. E não correr, praticar esporte físico durante a fase mais aguda do sol. Né? Isso tem gente que aproveita meio-dia, 1 hora, eu não consigo entender você praticar atividade física numa hora dessa, porque você acaba ficando mais ofegante por causa do calor e do tempo seco, seria isso? Perfeito, não se corre entre 11 e 4 horas da tarde, não. Esse período é um período que se deve fazer outras coisas na vida. Esporte, antes das 10, depois das 3 horas da tarde é o melhor horário de se correr, de se praticar atividade esportiva. Rui, eu vou te fazer algumas perguntas, o telespectador também já pode fazer pelo 3041-6777. Asma, ainda existe muitos casos de asma. E o que é asma? Olha, a asma é uma inflamação crônica das vias aéreas. Existe bastante no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil não é diferente. A nossa prevalência, a probabilidade de se encontrar asma na população está entre 10% e 15%. Mas não podemos esquecer que nessa época do ano ela piora. Então, essa inflamação crônica das vias aéreas ela é controlada com medicação. Não existe cura para asma. Se alguém lhe promover... É isso que eu ia perguntar. Se alguém lhe propor, olha, eu tenho uma vacina milagrosa aqui, corra desse profissional. Então, não existe. Mas existem substâncias que te previnem de fazer a crise. Então, essa é a época do ano que a medicação ela tem que ser tomada de uma maneira bastante intensa, ela tem que... É melhor tomar mais do que menos. Então, está na hora de procurar o seu pneumologista para ver qual é a medicação que tem que tomar, porque essa época provavelmente a asma vai exacerbar. Nós estamos ali, colocamos uma imagem, ali é um pulmão, e aí a gente pode perceber que tem um pulmão diferente do outro. Nesse quadro, lógico que quando você está com uma asma, algum tipo de infecção nas vias aéreas, você não consegue ver a olho nu, só através do exame. Essa é a única forma de você detectar se a pessoa tem algum problema nas vias respiratórias, Rui? Como você bem falou, Douglas, a tecnologia está tomando conta da medicina. Então, se o indivíduo tiver uma tosse por mais de 15, 20 dias, a gente vai ter que radiografar para ver se não existe alguma coisa diferente. Se a radiografia não for suficiente, ainda tem a tomografia computadorizada de tórax. Para a falta de ar, existe a espirometria, a prova de função pulmonar. O indivíduo sopra um aparelho, esse aparelho mede a capacidade pulmonar e o pneumologista pode saber se aquela falta de ar, aquele desconforto, é decorrente realmente de um problema pulmonar ou pode ser da via respiratória alta. Também temos as rinites, as sinusites, essas doenças da via aérea superior que tem muito a ver com um alérgeno respiratório, um pozinho, um pólen de planta, e isso tudo faz com que o indivíduo desencadeie uma falta de ar. E não vamos esquecer da prevenção também, as vacinas. Agora muito comum a vacina da gripe, mas temos as vacinas para pneumonia.
Então, antigamente nós tínhamos uma chamada Pneumo 23, agora nós temos uma chamada Prevenar 13, que é mais moderna, e a vacina a gente indica para todo mundo que tem acima de 50 anos, o mundo inteiro é assim, e aqui a gente tem a Pneumo 23, que é no poder público, e a Prevenar 13, que é no setor privado. Essas vacinas que você acabou de citar, elas são distribuídas pela rede de saúde ou não? Ou só nas clínicas particulares? Essa vacina que estou me referindo é a vacina para pneumonia. E na rede pública existe uma e na rede privada existe a outra. A da gripe nós estamos em curso e a gente orienta que todo mundo que esteja naquelas faixas de indicação tome a vacina da gripe. Não tem esse negócio de que pega a gripe com vacina. Não tem. Só temos que tomar cuidado se não tem alergia a ovo, se não tem alguma reação alérgica, a vacina já aconteceu anteriormente. Mas todo mundo na fase que foi indicada tem que tomar a vacina. O que o Dr. Rui Coelho Pereira, pneumologista, acabou de falar aqui no Hora Geral, foi que justamente que o Dr. Ricardo Aiden, que é o diretor técnico do Guilherme Álvaro, falou. Ou seja, esse aumento no número de casos de gripe foi porque há 2 anos surgiu muito boato dizendo que quem tomasse a vacina ia pegar a gripe e acabou não tendo uma grande procura. E aí a gente está vendo o grande número de pessoas infectadas com H1N1. Ou seja, a vacina, ela tem esse fator preventivo, né? E não há o porquê as pessoas duvidarem da eficácia das vacinas. Exatamente. Existem algumas coincidências de a pessoa tomar a vacina Lógico. e ficar gripada, mas ela já estava com o vírus incubado dentro dela e o fato de ter tomado a vacina e apresentado uma reação respiratória foi apenas uma coincidência, mas é na minoria da população. A população deve tomar, deve procurar o posto e não percam esse período da vacinação, porque é muito importante da nossa saúde e daqueles que nos cercam. Agora, o doutor Rui, uma outra dúvida. Qual a faixa etária que é mais frequente no consultório do doutor Rui Coelho Pereira, pneumologista? São os jovens, são as crianças, o adulto ou os idosos? Olha, no consultório do pneumologista, normalmente o mais idoso é o que procura. No que se trata da asma, é de toda a faixa etária. Diferente de outras doenças que normalmente matam mais crianças e velhinhos, a asma não. A asma tem uma mortalidade grande entre 20 e 34 anos de idade. Então, a asma é uma doença que todo mundo tem que tratar igual. Não é só o velhinho, não é só a criança. Todo mundo vai exacerbar igual. E a internação pode acontecer muito mais intensamente nesse período do ano. O tuberculoso também é tratado pelo pneumologista? O tuberculoso também é tratado pelo pneumologista, porém, lá dentro do centro de saúde, onde é o local ideal para se fazer o tratamento da tuberculose, vai existir uma gama de profissionais que não necessariamente deverão ser pneumologistas. Eu fiz questão de lembrar, porque a tuberculose, de algumas entrevistas que eu já fiz com o Dr. Rui, nós temos ainda em alguns bairros aqui em Santos, por exemplo, principalmente ali na Vila Nova, não tem os cortiços, um grande número de pessoas ainda com tuberculose. E um fato é que a pessoa, já no primeiro mês de medicação, ela já tem uma melhora e ela deixa de tomar os seus medicamentos. Ou seja, é importante que ela siga corretamente o período de manutenção do remédio para que ela tenha uma cura 100%, não é, doutor? Perfeito. E não vamos esquecer que essa melhora nos primeiros 30 dias, ela é apenas aparente. A pessoa sente a melhora e pensa que está boa, mas lá dentro o bacilo não morreu. O bacilo ainda está com possibilidade de se remultiplicar. Então, se não concluir aquele período de tratamento que o centro de saúde indicou, pode ser que essa doença volte lá para frente, não precisa ser imediatamente, pode ser daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, e ela venha com resistência daquele bacilo antigo que morreria facilmente com esses primeiros meses de tratamento. Então, conclua sempre o tratamento da tuberculose de acordo com a indicação do centro de saúde, porque tem vários tipos de tempo de tratamento de tuberculose. Não existe só tuberculose de pulmão. Existe tuberculose de pleuro, tuberculose de rim, tuberculose de olho. Então, siga sempre o tratamento até o fim. Mesmo que você esteja ótimo,
O tratamento tem que terminar quando o médico do centro de saúde lhe der alta. Estou conversando com o Dr. Rui Coelho Pereira, pneumologista aqui no Hora Geral. Rui, tem perguntas? Eu vou passar para as perguntas, depois eu tenho mais dúvidas para tirar com você. Vamos à primeira pergunta no 30416777. Está aqui, ó, a Sandra Gomes Augusto do Boqueirão. O que significa DBPOC? Eu não sei, estou curioso. DBPOC é mais chamada no Rio Grande do Sul, que é doença broncopulmonar obstrutiva crônica. Agora sim. Aqui no estado de São Paulo nós chamamos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma doença que é muito parecida com a asma, mas é uma doença mais relacionada com o cigarro. Então, quase sempre a pessoa que fuma, ela vai ser, depois de 20 anos de tabaco, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Rui, aproveitando a pergunta da nossa telespectadora, tem uma senhora, porque ela já tinha idade, ela veio a falecer recentemente, uma figura muito conhecida da nossa sociedade, e ela faleceu com, quero ver se eu vou falar corretamente, com enfisema pulmonar. Só que, engraçado, ela nunca fumou, sempre o marido fumou. Então, ela era uma fumante passiva. E o marido era aquele que acordava, fumava, de madrugada fumava, durante o dia fumava, e ela sempre, óbvio, junto com o marido. Só que ele está vivo e ela já faleceu. Por que que, neste caso, o fumante passivo foi mais prejudicado do que o fumante ativo? Douglas, as pessoas são diferentes, né? Normalmente quem fuma fica doente, isso daí é a regra, mas a gente não é incomum acontecer de pegar um conhecido que dura 70, 80, 90 anos fumando, é aquele caso excepcional que aconteceu. Mas a grande maioria exposta à fumaça, essa pessoa adoece. E é o que aconteceu, ela pegou uma pessoa que era mais resistente, que fumava, e ela, que era uma pessoa normal, adoeceu, como acontece com mais de 90% das pessoas que fumam. Então, é o azar que ela teve de ter contato com aquela fumaça a vida inteira. E não só quem fuma. Vamos lembrar que as pessoas que trabalham, por exemplo, com fogão a lenha, elas inalam a fumaça do cigarro, né? Então, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma sensibilidade maior de ficar doente ou não. O ideal é não entrar em contato com a poluição tabágica, principalmente dentro de casa e principalmente nessa época do ano. Quando é mais frio, todo mundo fecha tudo, o nosso amigo fumante, ele tem que ter o bom senso de não fumar dentro de casa, vai fumar fora, não é? Agora, o que eu acho também interessante, às vezes a gente observa em alguns locais, tanto mulheres como homens, já idosos, mas com cigarro. O que eu deduzo? Se eu vejo uma idosa ou um idoso com cigarro, significa que eles já fumaram muitos anos, né? E é aquilo que você falou, dependendo do físico, né, da qualidade de vida da pessoa, ela vai aguentar um baque tão forte, seja de fumar vários anos ou não. Mas, saindo um pouco do lado do fumante, tem um outro lado que nos atrapalha em termos de região metropolitana. Esses incêndios que aconteceram na Local Frio, na Ultracargo e na Local Frio, inclusive essa fumaça tóxica que ficou um bom tempo na nossa região, o farelo lá na ponta da praia, no Porto de Santos, ou seja, tudo isso acaba contaminando o nosso ar. Nesse caso, nós podemos ter algum tipo de doença respiratória por causa desses danos, desses incêndios e falta de uma fiscalização de um filtro, por exemplo, lá no Armazém 40, onde tem o transporte de farelo, que fica aquela fumaça enorme da ponta da praia e acaba vindo aqui percorrendo para os canais adentro? Olha, Douglas, existe muita polêmica sobre esse assunto. Eu digo com muita tranquilidade que depende daquilo que você inala. Quanto àquela fumaça do incêndio, não temos dúvida nenhuma que aquilo é tóxico, que aquilo prejudicou o pulmão e não prejudicou somente naquela fase. Fôssemos um país um pouquinho mais sério, essas pessoas deveriam estar todas cadastradas e serem seguidas por um período de 15, 20 anos. Exatamente. Porque essa pessoa que inalou lá na época do incêndio, ela pode desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica lá na frente. Já quanto ao farelo da soja, é diferente.
A gente não tem muitos trabalhos publicados que mostrem toda essa toxicidade do farelo da soja. A gente sabe que o óleo da soja ele é inflamável, ele pode dar, mas a gente não encontra na literatura médica um grande número de acidentes por inalação de poeira de soja. Então a poeira de soja pode ser incômoda, ela pode sujar a roupa, ela pode dar um certo desconforto de odor, mas dizer que a soja, o trigo, o milho, eles estão causando um grande problema de saúde pública da nossa região, isto está a ser confirmado. Tem mais perguntas pelo 3041-6777. Vamos passar a próxima pergunta para o doutor Rui Coelho Pereira. Tem a pergunta do César Moura, da Aparecida. Em dias frios e secos, devemos tomar mais cuidado devido ao acúmulo de poeira e poluição serem mais intensos? Há necessidade de ter essa preocupação, Rui? Olha, César, perfeitamente. Essa é uma preocupação que nós temos e todo mundo deve umidificar mais o seu ambiente. Vamos evitar de deixar os ambientes muito fechados. Vamos tentar ventilar no período do dia que é mais sol. Aqui em Santos a gente tem a felicidade de ter temperatura mais amena. Então eu acho que esse problema da poeira em suspensão e da umidade relativa do ar mais baixo vão concorrer para um maior número de intercorrências no pronto-socorro. Rui, você falou no bloco anterior a respeito da pessoa que tem por muito tempo, vários dias, uma tosse constante, né, que ela deva procurar um médico. Eu vejo também que algumas pessoas têm uma espécie de um pigarro, ou às vezes até de uma tosse, e ela acaba se acomodando ou se acostumando. Qual o tipo de cuidado que essa pessoa deva ter com relação a uma tosse constante e acabar se acostumando com ela? O que pode existir atrás disso? O corpo humano, o normal é não tossir. O certo é a gente respirar, conviver. Se fizer um exercício vai respirar um pouco mais ofegante, se não fizer menos. Mas tossiu por qualquer motivo é um mecanismo de defesa do corpo. Às vezes é uma poeirinha que se inalou, é alguma coisa que se engasgou, isso não quer dizer nada, mas uma tosse acima de 15 a 21 dias, todas elas devem ser investigadas. Tosse com menos de 15 dias, pode resolver em casa, bebe um pouquinho mais de água, faz um xaropinho caseiro, não tem problema, mas mais de 15 a 21 dias, todas as tosses tem que procurar um médico e fazer uma radiografia. A gente ouve muito nessa época, inclusive, renite, coriza, gripe, ou seja, essas doenças, principalmente a pessoa que tem renite, ela fica muito irritada, né? Porque aquela coriza, ou seja, o nariz não para de escorrer e é incômodo e você fica, às vezes, meio anasalado. Isso tudo também vem do ar, vamos supor, a renite, a sinusite, a bronquite, isso a gente pega no ar? O pulmão, se a gente prestar atenção, é o único órgão interno do corpo que tem um contato direto com o meio externo. Nós temos até a imagem do pulmão, a produção vai colocar. O coração está protegido lá dentro, o fígado está protegido lá dentro, o rim está protegido lá dentro. Só o pulmão, ele está em contato direto com o meio externo, através do nariz, através da traqueia, através dos brônquios. Então, o que acontece? Se qualquer modificação do meio externo, ele vai interferir desde o nariz até o último dos seus bronquíolos, não é? Que são aquelas partes menorzinhas que estão na circunferência superior esquerda. Então, o pulmão ele vai responder a esses alérgenos respiratórios. Só que para tudo isso tem remédio. Ninguém é obrigado a ficar com rinite, nariz correndo. Existem uns sprays nasais atualmente que o indivíduo pode usar por um grande período de tempo com mínimos efeitos colaterais. Então isso é só procurar ou o pneumologista ou o otorrinolaringologista, eles vão saber medicar. E cada ano que passa as medicações vão se modernizando, vão ficando melhores, mais seguras, não tem motivo nenhum para não procurar. Nós temos uma grande oferta de serviços de saúde na nossa região. Ótimo. Rui, e qual a maneira correta de se respirar? Me tocou aqui essa pergunta. É respirar pela boca ou respirar pelo nariz? Olha, o ar para entrar dentro do pulmão ele tem que ser preparado.
Então, ao se respirar pela boca, se retira a primeira filtragem do meio externo, que são os pelos no nariz. Não existe esses pelinhos no nariz à toa, eles foram feitos para fazer a primeira filtragem. Quando o ar entra pelo nariz, ele começa a sofrer um aquecimento, porque a temperatura de dentro do corpo é diferente da temperatura que está fora do corpo. Então ele precisa ser esquentado. E nós já acabamos de dizer que o ar seco é prejudicial ao sistema respiratório. Então, qual é a outra função do nariz? Ele umidifica o ar que entra dentro do seu pulmão. Então o pulmão ele tem que receber um ar tratado. Ele vai ser filtrado, umidificado e aquecido. Ao se respirar pela boca, a gente perde essas três funções importantes. Portanto, a gente vai agredir um pouquinho mais a mucosa respiratória e, por conseguinte, a gente vai sofrer mais efeitos respiratórios em decorrência dessa disfunção. Muito bem, estamos quase chegando no final do Hora Geral, estamos conversando com o Dr. Rui Coelho Pereira, ele é pneumologista. Rui, a data de hoje é uma data de combate à asma, né? É uma data emblemática, é uma das razões de convidá-lo aqui no Hora Geral. O que comemorar ou o que alertar, o que falar a respeito da asma? Lembrando que eu fiquei preocupado que você falou no bloco anterior, dizendo que não tem cura para a asma, mas como evitar a asma? Exatamente. A asma, ela pode ser controlada e para isso a gente tem que tomar a medicação. A medicação é oferecida pelo serviço público. Infelizmente, de vez em quando, o serviço público não nos dá todo o apoio que a gente precisaria ter. Deveria ser obrigatório as melhores medicações mundiais estarem na mão de todas as pessoas. Mas o fato de você ter a medicação é um elemento muito tranquilo para evitar que essa asma venha a ser exacerbada e você vá procurar internação hospitalar e vai estar entre esses 20 milhões de brasileiros que têm essa doença agudizada nesse período do ano. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer ao Dr. Rui Coelho Pereira, pneumologista, além de um grande amigo. E eu vou só mudar um assunto rapidamente. Expectativa para o próximo domingo, Rui? A grande final do Santos? Total. Nós já consideramos o título em casa. Devagar, hein, Rui? Eu sou santista também, mas muita calma nessa hora. O Audax foi um bom time, um bom adversário, mas ele é aquele do Campeonato Paulista que a gente já sabe, não? Uma série de times tentando torcer para ver quem vai fazer a final com o Santos. Bom, meu amigo Rui, continua mais um pouco. Obrigado pela sua presença. Prazer. Manda um abraço pro filhão, tá? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer a presença do Dr. Rui Coelho Pereira, pneumologista. Hoje quem está completando mais um ano de vida, e aqui eu deixo os parabéns, é o cantor Aguinaldo Raiol. Olha só, o Aguinaldo Raiol, uma foto que nós tiramos no último show que ele fez aqui mês passado no Teatro Coliseu. Uma figura simpática, querida, além de uma bela de uma voz. Hoje completando 78, nem parece, né? E também a Thaísla Souza, a Maria Eunice, a Janaína Padilha, o Alexandre Andrade. E se você também completa hoje mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde. E continue acompanhando a programação da Santa Cecília TV. O nosso site, euestoucomvocê.com.br, você pode rever os nossos programas. Durante o 33º Jogos da Unisanta, nós não teremos a reapresentação do Hora Geral às 16 horas, que retornará só no dia 20 de maio, tá certo? Por isso que é bom informar o meu público e o telespectador. O carinho que eu tenho com você é especial. Um abraço assim, ó, muito forte, uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.